Olá, estamos aqui no nosso momento da educação especial, na perspectiva da educação inclusiva. Eu sou a professora Ivânia França e este é o meu sinal. Então, vamos iniciar a nossa temática, vamos falar sobre orientação temporal. Mas antes, onde você pode acompanhar, onde é que você pode ter acesso às nossas temáticas? Na educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, na TV Alep, no horário das 8h45 às 9h, e também temos a reprise, das 18h45 às 19h, no canal 10.2. E também no YouTube, no canal do Educa Recife. Então, mas vamos entender um pouquinho sobre essa temática, sobre o que é a orientação temporal e como é importante isso para os nossos estudantes, para a sala de recursos, para a sala de aula e também para a família, que isso acontece de maneira muito espontânea, muito natural, que a criança, desde cedo, ele vem se apropriando dessa informação, dessa orientação temporal. Mas, quando falamos de orientação temporal, quais são as etapas da orientação temporal? Quais são? Como é que acontece? Vamos entender um pouquinho quais são essas etapas? Vamos lá? Primeiro, existe a sequência da duração, que faz parte dessas etapas da estruturação temporal. Tem a duração, que é a percepção da duração de atividades em relação ao tempo. Então, toda atividade sempre está atrelada a um tempo, e ele tendo essa organização, essa orientação temporal, ele já começa a perceber que ele não tem todo momento para realizar aquela atividade, ou todo momento para tomar um banho, todo momento para escovar um dente, os dentes, para se fazer sua higiene, ou mesmo para almoçar. Então, essa orientação temporal é muito importante. E os primeiros momentos desse conhecimento se dá dentro de casa, se dá na sua rotina, na sua convivência. Vamos observar outra que também faz parte desta organização para a orientação temporal, que é a ordem. Então, quando falamos de ordem, ela se relaciona com a percepção e a memória, o que vem antes, o que vem durante, o depois e o agora. Então, desde cedo, a criança, ela começa a conviver com isso, o que está acontecendo agora, o que aconteceu ontem, o que poderá acontecer depois. E geralmente a criança, ela ainda se apropriando dessa realidade, então muitas vezes ela chega e fala: eu fui para a praia amanhã. Como amanhã? Sim, amanhã eu fui, eu brinquei. Então, assim, ela ainda está se organizando, mas ela tem essa percepção dessa orientação temporal. É quando o adulto entra e organizando as ideias e explicando que o amanhã ainda vai chegar, mas ela, com a sua rotina, com a sua vivência, ela já vai experimentando, ela já vai fazendo uso de uma maneira espontânea dentro daquilo que se é vivido. Vamos para mais uma classificação dessas etapas, que é a sucessão, que vem com a classificação cronológica, o que vem primeiro. Então, vamos observar no próximo momento e no outro, que vamos estar abordando sobre essa orientação temporal, e vamos perceber como tudo isso vai acontecendo. Outro ponto também é o ritmo. Então, como é que acontece? Como acontecem esses ritmos? A associação de ordem, sucessão, duração e também a alternância. Como é que isso vai acontecendo e por que isso é importante, por que isso é tão relevante estar oferecendo a esse estudante, oferecendo a essa criança na escola, no atendimento, essa orientação temporal que vai muito mais além do que a própria palavra. Então, mas aí quando estamos falando
de orientação temporal, o que quer dizer orientação temporal? Falamos agora já um pouquinho de tempo, mas e a definição? Como eu posso de verdade entender como isso acontece, em que momento isso é percebido, isso é vivenciado? A orientação temporal, ela compõe-se pela capacidade do indivíduo em se situar em função da ocorrência, que seja o antes, o durante, depois, e sucessão dos acontecimentos, da duração dos intervalos, noção de tempo, longo ou curto, o ritmo regular e irregular, cadência, que é rápida e lenta, da renovação cíclica dos períodos dia, semana, meses e ano. Então, é algo que está sempre presente na família, porque está sempre passando nos finais de semana, alguns dias durante também de segunda a sexta. Quem gosta de jogo de futebol, o que é que acontece? Tem um jogo de futebol. Geralmente, a família que gosta de futebol está assistindo. Então, essa criança que está ali, vivenciando esse momento, ele começa a perceber que existe um intervalo. E ele começa a fazer relação que esse intervalo é uma pausa. Então, ele já está percebendo, naquela orientação temporal, que existe o tempo do primeiro tempo no jogo, existe o intervalo, que é essa pausa, e depois vai acontecer o segundo tempo. E dependendo do campeonato, ainda tem prorrogação. Então, ele vai percebendo na sua vivência, na sua rotina, o que é oferecido dentro de casa e vai adquirindo esses conhecimentos. Então, e o que é a estruturação do espaço temporal? O que é que podemos definir essa estruturação desse espaço temporal? Vamos observar aqui. Essa estruturação nada mais é do que a orientação do corpo no espaço, situando-se para encontrar um determinado objeto ou pessoa. A estruturação temporal é a habilidade de colocar-se em função dos diversos acontecimentos, da variação dos períodos de forma inconvertível do tempo. Então, quando se fala dessa estruturação espacial, estamos envolvendo todos esses aspectos. Como desenvolver essa orientação temporal? Em casa, na escola, nesse atendimento do AEE. Como é que podemos desenvolver e oferecer para que o estudante, para que essa criança, ela perceba e ela consiga deixar consolidado essa aprendizagem? Primeiro, precisamos entender que é importante que o processo de orientação temporal acontece por partes. Ela começa a ser desenvolvida com a percepção do dia e da noite, do claro e do escuro. Em seguida, vem a associação do tempo com a rotina e os hábitos cotidianos, café da manhã, almoço e jantar. Ou seja, quando falamos desse entendimento da orientação espacial e que começa desde cedo, de maneira muito tranquila e espontânea dentro de casa. Depois, quando vai à escola, então existe aquela intencionalidade do professor. Mas em casa, quando o bebê, ele já está ficando mais crescidinho. Então, ele tem aquele período que ele está dormindo, tem aquele período que ele acorda, e ele começa a vivenciar aquilo de maneira concreta, porque ele observa que quando ele está dormindo, que chega um momento que está tudo escuro, que é a noite. Então, outro momento que ele acorda, o que é que acontece? Está claro. Mas vamos ver isso mais adiante, vamos lá. Por que a estruturação temporal é importante para o desenvolvimento? A estruturação temporal proporciona a consciência do desenvolvimento das ações
no tempo proposto. Ou seja, ele começa a entender desde muito cedo o que é o dia e o que é a noite. Ele só não tem a definição de maneira concreta, porque ele é muito pequenininho ainda. Concreta sim, é o que ele está vivenciando. Ele está vivenciando ali que é o dia, que é a noite. Dependendo da rotina da família, o que acontece? Você precisa dormir cedo, que amanhã precisa acordar logo cedo. Então ele começa a ter essa interação com essas palavras, o que é cedo, o que é precisar dormir. Então, ele começa a entender que existe o dia, que existe a noite, que à noite todos da casa vai realmente precisar dormir e acorda logo cedo. Dependendo da rotina dessa família, esse estudante, ele vai acordar, ele vai ter que acompanhar o pai, a mãe, para ir ou para uma creche, ou para ir para a casa da avó, da tia, ou não. A rotina dele, ele pode acordar de maneira tranquila, porque tem alguém em casa para cuidar, para ficar com esse estudante, com esse bebê, com essa criança. Então, a partir desse momento que ele está percebendo o que é dia, o que é noite, ele já está se apropriando dessa orientação temporal, que existe um tempo para tudo, que existe um momento de tomar um banho, que existe um momento, então isso faz parte de uma sequência, essa orientação. Que momento eu tomo um banho? Qual é o meu momento que eu vou, que a minha mãe vai chegar? Será que a minha mãe chega daqui a pouco? Ou ele já entende que quando fica olhando, abre a porta, a janela, olha na rua e percebe que ficou escuro. E ele associa o tempo com a chegada do pai, da mãe ou de alguém da família. Então ele já associa. Ou se ele participa, se ele já está na creche. Então, se ele passa o dia na creche, como é essa rotina? Ele sabe que vai logo cedo, ele acorda e vai para a creche. E volta, em que momento? Quando está ficando já escuro, no final da tarde. Se ele não mora próximo à creche, daqui que ele faça essa viagem até chegar à sua casa, tudo já ficou escuro. E isso ele vai percebendo de maneira concreta, de maneira real. O que é dia, o que é noite, mas vamos continuar conversando sobre orientação temporal no nosso próximo momento. Eu te aguardo.